Pessoal, vamos lá fazer a leitura do material junto para ver se vocês entendem melhor, tá? Vamos lá então. A equação da parábola que tem vértice na origem. O que é a origem? É o zero para o x e o zero para o y, tá? No eixo x e no eixo y, beleza? Então, essa parábola aqui, por exemplo, ó, tem vértice na origem, ou seja, 0 para x e 0 para y. Vamos fazer a leitura. Consideremos a parábola que tem como diretriz a reta de equação y igual a menos c e como foco o ponto 0 para x e c para y. Vamos demonstrar que a equação dessa parábola é dada por x ao quadrado igual a 4 vezes c vezes o y, tá? Pela definição temos que a distância do ponto PF, que coordenadas x e y, né? PF tem que ser igual à distância do ponto PQ. Então, esse ponto aqui tem que ser a mesma distância. Apesar de no desenho não parecer, né? Mas tem que ter. Então, a equação de uma reta é o seguinte, ó. É a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado também, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa distância de P e F aqui, P e F. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais nítido aqui. Tá, vamos lá. Essa distância aqui, ó, de P até F, tá? O que eu tenho? Ó, x menos 0 elevado ao quadrado, que é o x1 menos o x2. Ó, x1, qual que é aqui? Ó? É o x, tá? E o x2 é o 0, tá vendo? Aqui, ó, porque aqui é x e y, né? Mas, quais são os y? y2, qual que é o y2? É o y menos o y1. Quem que é o y1? O c, tá? Isso aqui vocês já viram. E fazendo essas continhas aqui, né? Vai ficar isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4 vezes c vezes y, em que c é a distância focal. Já a gente vai ver isso aí, a distância focal. Neste caso, o vértice está na origem 0 para x, 0 para y, beleza? Está aqui na origem, aqui, ó, tá? E a parábola é simétrica em relação ao eixo y. Ó, o eixo y é simétrica, a parábola é simétrica em relação ao eixo y, quer dizer, cortam a parábola ao meio, né? Fica essa parte para cá, essa parte para cá igualzinha, é simétrica, tá bom? Até aí, beleza? Só uma lidinha aqui para vocês tentar entender. Próximo slide. Função quadrática e a equação da parábola. A mesma parábola do item anterior, aquela que a gente viu no slide anterior, cuja equação é x quadrado, que é igual a 4 vezes o c vezes y, é gráfico da função quadrática ax quadrado, tá? Em que o a, qual que é o a, gente? O coeficiente a, né? Aquele que multiplica x quadrado, lembra? Como vimos, determina se a parábola é mais fechada ou mais aberta. Quanto maior for o a, mais a parábola for fechada. É fechada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2x quadrado, a parábola é fechadinha. Se eu tenho 3x quadrado, a parábola é mais fechadinha ainda. E assim por diante, tá bom? Ou seja, os valores de y crescem rapidamente em relação aos de x.
E qual é a relação entre a distância focal C e o coeficiente A? Substituindo o y a gente não falou que é igual a ax², aqui, ó, substituindo o y aqui, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos tirar o y e colocar ax². Vai ficar isso aqui, ó, 4 vezes c vezes o ax². Fazendo a continha, a gente vai perceber que o foco vezes o coeficiente A vai dar 1/4, tá? Isso aqui é só uma explicaçãozinha, se vocês não entenderem, volta o vídeo aí que vocês vão entender. É só uma explicaçãozinha, é a parte teórica da coisa, já a gente vai para a prática, tá bom? Isso significa que o foco e o coeficiente A são inversamente proporcionais. Assim, quanto menor for a distância focal, né, menor for o C, maior será o coeficiente A. Ou seja, quanto maior, né, for o coeficiente A, menor vai ser o foco, beleza? A equação da parábola será retomada e aprofundaremos seu estudo no volume 3 dessa coleção. É isso que diz o autor do livro. Se der tempo a gente vai ver, tá? Por isso que eu falo que isso aqui é uma parte teórica para vocês mais ou menos entendendo como que é a coisa. Então vamos lá. Função quadrática e equação da parábola. A mesma parábola do íntegro anterior, cuja equação é x², 4 vezes o c vezes o y, que é igual a 4 vezes o c vezes o y, é gráfico da função quadrática ax², em que A, como vimos, determina se a parábola é mais fechada ou mais aberta, lembra? Quanto maior for o A, o coeficiente A, mais fechada é a parábola. Ou seja, os valores de y crescem mais rapidamente em relação aos de x. E qual é a relação entre a distância focal, que é o C, e o coeficiente A? Substituindo o y, né, vai chegar naquilo que já vimos no slide anterior, tá? Isso significa que o C, que é o foco, né, e o coeficiente A são inversamente proporcional, igual a gente já disse. Assim, quanto menor for a distância focal C, maior será o coeficiente A, e, portanto, mais fechada será a parábola e vice-versa. A equação da parábola será retomada e aproximada no volume 3, tá? A mesma coisa que a gente viu no slide anterior. Ó, uma curiosidade aqui, ó. As antenas parabólicas geralmente têm um grande diâmetro, tá? O que é diâmetro, ó? Tem um grande diâmetro, ó, tá? Parábola mais aberta. Então, se a parábola é mais aberta, o A é pequenininho para captar uma quantidade maior de sinal do satélite. Portanto, a distância focal é, em geral, grande, tá? A distância focal C é grande por causa disso. Vê na foto aqui, ao lado, onde está o foco, né? Aqui o foco aqui, ó, né? É nele que fica o captador dos sinais de TV, tá beleza? Esse aqui é o foco da parábola, tá? Próximo slide. Aí foi pedido para vocês fazerem esse exercício 52 aqui do livro, tá? Eu vou estar enviando as páginas para vocês aí, vocês vão copiar no caderno, vão fazer, tá? Só vou dar uma dica aqui de como fazer. Bom, já que nós temos aqui, ó, y igual a x², né? Não temos mais nada para cá, não temos mais nada. Isso aqui vai ser simplesmente uma parábola. Dá licença que meu telefone tocou. Isso aqui vai ser uma parábola que tem origem, que tem o vértice na origem, né? Lembra? Se é x², vai ter o vértice bem na origem. 0 para x e 0 para y, tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para explicar para vocês como que vocês vão fazer. Apaguei aqui. Vocês vão pegar um plano cartesiano, pode até ser aqueles cadernos, né, quadriculado, e vão fazer um plano cartesiano. Vocês vão dar valores para x e vão ver os valores de y. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um valor para x e vou ter o valor de y, tá?
No caso aqui, 2x ao quadrado vai ficar como? Vou dar o valor de menos 2 para x, menos 1, vou dar de 0, vou dar um valor de 1, mais 1 e vou dar um valor de mais 2. Quando eu colocar o menos 2 aqui ó, no lugar do x, vai ficar menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8. Então, quando o x for menos 2, o y é 8. Tá? Quando for menos 1, menos 1 que é o x ao quadrado vai dar 1. 2 vezes 1 é 2. Então, quando o x for 1, menos 1, o y vai ser 2. Quando o x for 0, 0 ao quadrado é 0 e 2 vezes 0 é 0. Então, o y vai ser 0. E assim por diante, aí vocês vão fazer lá, eu vou pegar aqui neste aqui, tá? Ó, quando o x for menos 2, tá aqui, o y vai ser 8. Então, o 8 vai estar lá em cima. Então, eu vou juntar aqui, ó, tá? Vocês vão desenhar um gráfico aí, vai estar colocando os pontinhos, ó. 8. Quando o x for menos 1, que tá aqui, ó, o y vai ser 2. Então, tá aqui. Encontrando as duas coordenadas, o ponto vai ficar bem aqui. Ó. Quando for 0 para x, o y também vai ser 0. Então, tá aqui. Tá? Quando for 1, vai ser o que lá? 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2. Quando o x for 1, vai ser 2, vai estar mais ou menos aqui. E quando for 2... vai ser 2 vezes 4, 8. Então, vai ser mais ou menos lá. Coloquei todos os pontos e é só fazer a parábola, né? Como é x quadrado, vai ter vértice na origem, tá? Então, aqui, ó, essa aqui já é a parábola desse primeiro aqui. Já fica aí de caixinha para vocês, tá? Aí, vocês vão pegar e fazer do resto, tá? Faz do resto aí. Pega um caderno quadriculado ou faz o gráfico aí. Não esqueça que o plano cartesiano tem que ter as distâncias aqui, ó, tudo da mesma medidinha, tá? Vocês fazem no caderno aí. Aí vocês vão lá no Google, no formulário Google que eu vou mandar, e veja lá qual que é a resposta, qual que é o gráfico que representa, tá bom? Esse aqui é a mesma coisa, vocês vão dar valor para x, vão fazer o gráfico e boa. É isso aí. Isso aqui é quando é x quadrado, tá? Agora vem cá, ó. Gráfico da função definida por f de x a x quadrado. Agora já tem mais um k aqui, ó, mais um valorzinho aqui. Então, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês que agora é diferente. Agora não vai ter origem, não vai ter o vértice na origem. Tá? Ó. Não vai ter o vértice na origem, ó. Esse aqui não tá na origem, o vértice tá no 2. Esse aqui não tá na origem, ou quer dizer, o vértice tá no 0. Tá no 0, tá no 0, tá? O vértice é o x, né? Ó, o vértice, por exemplo, aqui, dessa equaçãozinha aqui, ó. X quadrado mais 2. Qual que é o vértice? Ó, é 0 para x, tá vendo aqui? E 2 para y. Não é isso? Ó, 0 para x e 2 para y. No caso aqui, sempre vai ser 0 para x e 0 para y. Tá? Agora aqui já começa a deslocar. Com mais esse k aqui, ó, começa a deslocar. Tá? Ou para cima ou para baixo, vai depender do valor do y aqui, né, ó, beleza? Então, examine os gráficos das funções quadráticas definidas por x quadrado mais 2, x quadrado mais 1 aqui, ó, tá vendo aqui? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Aqui onde está x quadrado mais 2, ó, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Qual que é o vértice dele? É 0 para x e 2 para y. O x quadrado mais 1 tá aqui, ó. X quadrado mais 1 é isso aqui, ó.
é 0 para x, ó, 0 para x e 1 para y. E o x quadrado? X quadrado, é claro, é origem, né? X e y está na origem, está no zero. Agora veja quando eu tenho o y negativo, o que acontece? Está indo para baixo, ó, tá vendo? 0 para x e menos 1 para y, o vértice. E x quadrado menos 2, 0 para x e menos 2 para y. Então esse mais k aqui, galerinha, nada mais vai fazer do que deslocar para cima ou para baixo a parábola, tá bom? Compare os gráficos da função x quadrado, que está tracejado aqui. O eixo de todas as parábolas é x igual a zero. X vai ser igual a zero para todas. Só que o y vai mudando, né? 0, ponto mínimo de f de x quadrado mais 2 é 0 para x, 2 para y. O de x quadrado mais 1 é 0 para x e 1 para y. O de h de x é 0 para x e menos 1 para y, assim por diante, tá? Então é isso aqui que interessa. Ó, de modo geral, para a maior que zero, que não é o caso aqui, ó, tudo maior que zero, o a aqui é 1, né? Ó, tudo 1 aqui, o a. Tá? Quando o zero é maior que o a é maior que zero, o ponto mínimo será ax quadrado mais um valor qualquer. Aqui não é x quadrado mais 2, então vai ser 0 e 2. Aqui não é x quadrado mais 1, então vai ser o ponto mínimo, vai ser 0 e 1. E assim por diante, tá bom? Observa agora os gráficos das funções quadráticas definidas por menos x, ó. Agora só o que tem diferente aqui, ó, aqui o a é menor do que zero, né? O a é negativo, ó. O aqui é menos 1, menos 1, menos 1. O que vai acontecer? Mesma coisinha lá do slide passado, só que a concavidade vai estar virada para baixo, tá vendo? Ó? Só que vai continuar sendo 0 para x, ó, 0 para x, 0 para x, 0 para x, 0 para x, só que a concavidade aqui, ó, voltada para baixo, tá? Então, de modo geral, para menor que zero, o ponto máximo será este aqui, ó, tá? Ponto máximo que é o que está lá em cima, né? O outro era ponto mínimo, que estava lá embaixo. Então, o ponto máximo vai ser o ax quadrado mais um valor qualquer, ou seja, 0 e k. 0 e 2, 0 e 1, 0 e menos 1, 0 e menos 2, assim por diante, tá bom? Caso tenha dúvida, é só dar mais uma lidinha. Com essas explicações aqui, vocês vão conseguir pegar, tá bom? Então, vamos lá. Repare que o gráfico f de x quadrado mais k é congruente ao gráfico fx igual a x mais 2. O que é congruente, gente? Ó, são iguais, tem a mesma distância aqui, a mesma parábola, tá bom? Aí, esses exercícios também foi pedido para vocês fazerem. Tá lá, vai estar aí no formulário. É só abrir e responder. Eu vou colocar o gráfico lá, vocês vão responder que gráfico representa essas funções, tá? Então, aqui tá falando assim, ó. Escreva as coordenadas do vértice e o eixo da parábola para cada uma das funções. O que é o eixo da parábola, gente? Ó, é o eixo que corta a parábola em duas partes iguais, tá? Esse é o eixo da parábola. Esse eixo dessas parábolas aqui é o quê? Zero, né? Ó, eixo das parábolas, tá, o eixo y está cortando o eixo x aonde? Ó, no 0. Se tivesse cortando no 2, o eixo da parábola seria o 2. Se tivesse cortando no 3, o eixo da parábola seria 3. E assim por diante, tá? Então, escreva as coordenadas. Para achar as coordenadas, vocês precisam montar os pontos, né? Dar valores para x e achar o valor de y. E boa. Beleza? Qualquer dúvida, me pergunta aí no mural do Classroom ou no Face. Vai tirando as dúvidas aí, tá bom? Próximo. Vamos ver aqui. Gráfico da função, agora que ficou meio esquisitinho aqui, mas é aquele x menos m ao quadrado com a diferente de zero, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Observe a tabela e os gráficos das funções definidas por f de x 2x ao quadrado. Aqui, ó. Essa daqui, ó. 2x ao quadrado, tá? Essa parábola aqui, ó.
E a g de x, que é essa daqui, ó, tá? Que é essa parábola aqui, traçada em um mesmo sistema de eixo. Então, para 2x², quando x é menos 2, o y é 8. Quando x é menos 1, o y vai ser 2. Nessa função g de x, quando o y for menos 2, não vai ter que quando o x for 0, o y vai ser 18, quando o x for 1, o y vai ser 8 e assim por diante. Aí cruzaram aqui. Para que? Aí colocaram no plano cartesiano. Para que isso aqui, gente? Só para isso aqui, ó. O eixo da parábola f de x, 2x² é x igual a 0. Tá? Aqui, ó. X igual a 0. Ó. Beleza? E o eixo da parábola g de x, 2x menos 3 ao quadrado, é x igual a 3. Ó. Tá aqui no 3. Tá? Então, é o eixo da parábola aqui, ó. O eixo da parábola do g de x está cortando o 3 no x. E aqui no 2x² está cortando aqui no 0, tá? Então, não esqueça que isso aqui, ó, é o eixo da parábola, tá? É o y, beleza? Agora, bom é essas anotações aqui, ó. O gráfico f de x a x menos m ao quadrado é congruente ao gráfico g de x, é congruente, são iguaizinhos. Porém, sua posição em valores absolutos é m unidade direita, ou seja, vai deslocar à direita. No caso aqui, foi 3 unidades à direita. Tá? Conforme m seja positivo, m maior que 0 ou negativo, m menor que 0, respectivamente. Ou se for positivo, vai para a direita. Se for negativo, vem para a esquerda, né? Dizemos que o gráfico de f de x é menos a, que multiplica x menos m ao quadrado, é o gráfico de f de x a x transladado de m. Então, transladou aqui, ó, saiu daqui e foi para cá. Então, esse gráfico aqui, ó, quando o gráfico é dessa maneira, dessa função aqui, desse modo aqui, ó, ele vai ser transladado em relação à função 2x², tá? Vai sair da origem. Se A é maior que 0, a concavidade da parábola é para cima. E ela tem um ponto mínimo, m, que é o x, e sempre vai ser 0 para y. Se A for menor que 0, a concavidade é para baixo e a parábola tem um ponto máximo de m para x e 0 para y. O gráfico é simétrico em relação à reta x. Tá? Então, em relação à reta x aqui, ó, o gráfico vai ser simétrico. Tá? Igual a m, né? Em relação à reta x igual a m. Tá? É o eixo da parábola. Então, aqui é o eixo da parábola, aqui é o eixo da parábola, beleza? É possível provar que o gráfico da função quadrática f de x a x menos m ao quadrado com a diferente de 0 e m pertencente aos reais é uma parábola cujo foco, aqui ficou meio fora aqui, mas é o seguinte, ó, o foco vai ser m, que é aquele que corta o eixo x, e aqui não está aparecendo, mas é 1, o y vai ser 1, 4 vezes o a, coeficiente a da função, tá bom? Nesse caso aqui, o y vai ser menos 1, 4 vezes a, tá? Aí foi pedido para vocês, deixa eu ver se tem, foi pedido para vocês determinar o eixo vai ser pedido, tá? Lá no formulário do Google, tá? O eixo, o vértice, o foco e a diretriz também de cada uma das parábolas dadas pelas funções quadráticas. Então, é só essas 4 aqui, viu, galera? Só essas 4 aqui, tá? Então, galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ver quem que é o zero da função. Porque o zero da função, lembra, corta o eixo x, né? O zero da função. Então, que nem essa primeira aqui, ó. Se eu quiser saber o zero da função, eu vou pegar x menos 2 ao quadrado, então é multiplicado por ela mesmo.
que vamos fazer a distributiva, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 2, mais 4. Como são termos semelhantes, se eu devo 2x, devo 2x, eu devo 4x, então vai ficar x ao quadrado, devendo 4x, mais 4. Como eu quero o zero da função, que é o que corta o eixo y, eu vou igualar a zero. E aí, galera, o que eu tenho aqui? Uma equação de segundo grau. Tem delta e Bhaskara. E vê lá qual que é a raiz. A raiz é onde corta o eixo x, tá? Que vocês tinham que já tá careca de saber que é. Aí eu coloquei o gráfico aqui, dessa b aqui, tá bom? Aqui, ó. Menos 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado. Lembra que eu falei, ó, que o eixo é aquele que corta a parábola ao meio, né? Não foi isso? Que o vértice é lá onde a parábola faz a curvinha, né? Pode ser com A negativo, igual tá com A positivo, igual tá aqui, ou negativo, igual tá aqui. O foco, a gente tem M, vai ser M, que nada mais é do que o X, e 4 vezes o coeficiente A, esse vai ser o foco. E a diretriz é o negativo disso aqui, ó, tá? Ou positivo. Se aqui for positivo, a diretriz vai ser negativa. Se aqui for negativo, a diretriz vai ser positiva, tá? Então aqui eu coloquei aqui, ó, vamos primeiro aqui, ó, tá pedindo o eixo. Qual que vai ser o eixo, ó? Onde que corta a parábola no meio? Bem aqui, ó, essa retinha aqui, ó. E onde tá cortando o eixo x? No menos 1. Exatamente, menos 1, porque aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e está cortando o eixo x aqui, ó, no menos 1. Então, o eixo da parábola é x igual a menos 1. Tá? O que mais que está pedindo lá? Vamos ver. O vértice. Para achar o vértice, é só eu olhar aqui, ó. O vértice, o que é? Eu tenho um valor para x, que é menos 1. E tem um valor para y. Onde que está o y? Onde que está o vértice para y? No 0. Pronto, está aqui, ó. Então, o vértice é menos 1 para x e 0 para y. O que mais está pedindo? O foco. O foco, eu vou precisar do coeficiente A, né? E eu não tenho coeficiente A ainda, então eu preciso saber o que é isso aqui, ó, né? Para mim ter o coeficiente A. Então vamos ver o que é. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vamos ver qual que é o coeficiente A nessa função aí. Vou fazer aqui embaixo aqui. Para a gente ver qual que é o coeficiente A. Vamos lá. Eu tenho menos 2, eu tenho menos 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho menos 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Então, eu estou vendo que o menos 2 está multiplicando tudo isso aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer aqui? A distributiva. Então, vai ficar menos 2... Vamos lá fazer a distributiva aqui. X vezes x, x quadrado. X vezes 1, dá x. 1 vezes x, dá x também. E 1 vezes 1, dá 1. Então, esse menos 2 ali, está multiplicando tudo aquilo ali dentro. O que eu tenho aqui, ó? Tenho x quadrado. X mais x, 2x, mais 2x, mais 1.
Então, eu tenho menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. E menos 2 vezes 1, menos 2. Então, eu já achei meu coeficiente A qualquer, é o que multiplica x quadrado, é o menos 2. Então, vamos lá para a gente achar o foco. Tá? O foco vai ser o quê? Foco é igual. Foco é o x, onde está cortando o x mesmo, ó. Aqui no menos 1. E o y para o foco, qual que vai ser? Lembra? Vai ser 1 sobre 4 vezes o a. Quem que é o a mesmo que a gente achou? Menos 2, né? Aqui, ó, menos 2. Tá? Menos 2. Então, vai ser aqui menos 2. Então, vai ficar 1 sobre 4 vezes 2, 8, mais com menos, menos. Então, fica aqui menos 1 oitavo. Esse é o foco. E a diretriz? Lembra que eu falei que a diretriz é a mesma coisa aqui do y do foco, só que trocando de sinal? Então, a diretriz vai ser 1 oitavo. Beleza? Então, o foco está mais ou menos aqui, ó, menos 1 para x e 1 oitavo para, mais ou menos aqui, ó, 1 oitavo para y, tá? E a diretriz, 1 oitavo para y. Então, a diretriz vai estar mais ou menos por aqui. Beleza? Galera, é o seguinte, vai tirando as dúvidas aí pelo mural do sala de aula ou pelo Facebook, tá? Minha fala tá meio esquisita assim, que eu fiz uma cirurgia na boca e tá difícil de falar, tá? Mas qualquer dúvida, tamo aí. Qualquer coisa também volta o vídeo, tá? E boa, fica com Deus aí. Tchau.